Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje, pela segunda vez, está comigo, sentado aqui ao meu lado, o meu amigo que vem lá de Caçapava do Sul, vizinha da minha Bagé, Chico Lopes. E o Chico é trabalhador da Sociedade Espírita Nosso Lar de Caçapava. Chico, muito obrigado por ter aceito meu convite para estar aqui, para a gente bater um papo hoje sobre um assunto que tenho certeza que o público vai gostar. A gratidão é minha, Jada. Eu fico muito feliz de estar de volta ao programa. Programa fantástico, é um trabalho maravilhoso que você faz, te parabenizo por isso. Você é um instrumento do Cristo para a divulgação da sua doutrina, né? No modelo de religião que Jesus viveu. Porque Jesus viveu o Espiritismo, né? O cristianismo primitivo falava de tudo que o Espiritismo fala agora. Então eu te parabenizo por isso, te sou grato pela oportunidade de trabalho, porque isso aqui é trabalho para nós, né? Nós não estamos fazendo um favor para ninguém, nós estamos resgatando alguns débitos do passado. Com certeza. Que a vida nos abençoa, que seja com o trabalho agora. Exatamente. Eu que te agradeço. Mas o público que está nos assistindo, hoje nós vamos conversar um assunto assim que tenho certeza, desculpe, que interessa a todo mundo. Pelo menos até a título de curiosidade, né, Chico? Nós vamos falar sobre alguma coisa que as pessoas às vezes veem, que vem acontecer, mas não sabem explicar o que é. Inclusive vamos falar assim sobre coisas sobrenaturais. Mas antes disso, eu vou pedir para o Chico falar em rápidas palavras o que é mediunidade, Chico. Porque o nosso assunto de hoje envolve mediunidade. Na realidade, mediunidade, segundo Allan Kardec, é a faculdade orgânica inerente à natureza humana, ou seja, todo ser humano é médium. E a mediunidade é neutra, que nem o dinheiro. O que vai determinar se ela é boa ou ruim é o uso que você fizer dela. Entende? Você pode usar a mediunidade para fazer coisas muito boas e coisas nem tão boas assim, da mesma forma que o dinheiro. Então, todo ser humano é médium. O importante é o cuidado que se deve ter com a nossa mediunidade. Certo. Agora, Chico, o seguinte, as pessoas costumam chamar certos fenômenos que elas não entendem, e muito menos às vezes nem a ciência entende, como um fenômeno sobrenatural. O que é um fenômeno sobrenatural? Olha, essa pergunta é por demais importante. Em primeiro lugar, a gente tem que raciocinar. O natural é Deus, é tudo que vem de Deus, tudo é natural, tudo é criado por Deus. Então, se fosse alguma coisa sobrenatural, seria algo que estaria acima de Deus, acima do que Deus fez. E acima do que Deus fez não tem nada. Então, isso já coloca tudo no caráter de natural. Com relação aos milagres, por exemplo, que também era tido como sobrenatural, a Academia Francesa de Ciência do século XIX definiu o milagre como o efeito de uma lei natural ainda não conhecida pelo homem. E o sobrenatural se encaixa nesta mesma frase. O que nós chamamos sobrenatural, nós espíritas não temos o direito de chamar nada de sobrenatural. Porque a doutrina espírita explica tudo. Mas as pessoas que não são espíritas, que estão de outras religiões, dignas de todo respeito e apreço também, que não estudam a doutrina espírita, que não estudam a mediunidade em si, os fenômenos, até chamam sobrenatural.
Mas na realidade o sobrenatural é aquilo que a gente ainda não sabe explicar e que já tem explicação. Tudo tem, tudo está dentro da lei de Deus, ou seja, da lei natural. Perfeito. Sobrenatural não existe. Ótimo. Em cima disso aí, eu faço um gancho aqui. Quem é responsável, quem são ou quem é o responsável pelos fenômenos sobrenaturais? Você quer saber o médium ou o espírito? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para ti. Tá bem. Os fenômenos sobrenaturais são fenômenos que têm agentes naturais, então são espíritos, né? E o espírito só se manifesta quando tem um médium que lhe possibilita a manifestação, a ação. Então não existe manifestação sem um médium doador de alguma coisa, seja um fluido nervoso, ou fluido físico, ou fluido perispiritual e assim por diante. A nomenclatura é ampla, é larga, né? Se a gente for explicar toda, vai todo o tempo aqui, não dá. Sim. Então, espíritos e médiuns são os que protagonizam os fenômenos chamados sobrenaturais. Agora, Chico, está acontecendo um fenômeno sobrenatural. Significa dizer que entre aquelas pessoas que estão assistindo aquele fenômeno sobrenatural, existe no mínimo um médium para que aquilo aconteça? Com certeza, sem o qual não se daria o fenômeno. Em primeiro lugar, para que aconteça este fenômeno, este espírito que está promovendo esse fenômeno, ele precisa de alguém que lhe doe o fluido animalizado, o fluido nervoso, que ele não tem mais, porque ele não tem o corpo físico, ele está desencarnado. Então é óbvio que ali tem um médium, mesmo que não saiba que é ele o médium. Vou te contar uma história. Na minha família, nós somos gente de campo, e a gente se criou tudo em instância, pai, mãe, 5 irmãos, todo mundo pequenininho, né? Era uma escadinha. A gente, num determinado tempo, a gente não dormia. Meu pai e minha mãe não dormiam praticamente, porque se via muito barulho dentro de casa, e pratos que quebravam, e latas que caíam, mesas que arrastavam, cadeira. Meu pai levantava e ia lá, porque tinha muito gato e cachorro, era uma estância muito grande, muito antiga. Então era uma estância assombrada. E estava tudo no lugar? Aí chegava lá, estava tudo no lugar. Luz de lampião, e estava tudo no lugar. Passaram-se muitos anos, isso foi na década de 70. Da década de 73 a gente saiu dessa estância e a gente meio que se espalhou assim, os fenômenos acabaram. Passaram-se muitos anos trabalhando mediunicamente, eu era o dirigente do grupo, o dialogador do grupo, e uma irmã manifestou do meu lado e eu disse: seja bem-vindo, meu irmão ou minha irmã, que Jesus nos proteja. E o Espírito deu uma risadinha e disse assim: teu Jesus não te protegeu de mim. E eu disse: por quê? E ele relatou, ele era um dos espíritos que, quando eu era menininho, usava o fluido da minha irmã. Que era médium, no caso? Da minha irmã, que era médium doador, mas ninguém sabia disso, ninguém conhecia a doutrina espírita, ninguém sabia nada. Eu perguntei: mas de onde você tirava o fluido? Porque aí eu já tinha conhecido. Isso da sua irmã, a mais jovem. Então ela era, digamos assim, médium, entre aspas, a responsável por aqueles fenômenos estarem acontecendo. O responsável era ele, que promovia, usando o fluido dela. Sei que doava sem saber que estava doando. E eu vou fazer uma emenda aqui, ó. Já vou te perguntar. E como é que acontece, se bem que para as pessoas que prestaram bem atenção, talvez é uma pergunta inócua, não precisaria nem fazer, mas vou fazer. Aqueles prender fogo no colchão, que a gente tem narrações que contam que de repente começa a prender fogo na cortina. Isso aí também é parte desse mesmo princípio? O mecanismo é o mesmo. Tem que ter um médium doador do fluido e tem que ter um espírito para promover o fenômeno. O que acontece nesse sentido? Se você quiser dar uma batida, você precisa de um martelo. Sim. Certo? No caso do espírito, não precisa de um martelo, ele só precisa do fluido, ele manipula o fluido. E o que é o fluido? O fluido é uma emanação perispiritual, espiritual, física nossa, do médium. Como ele não tem o corpo físico, ele usa o fluido de quem tem. O fluido é uma energia nossa. Sim, o fluido, digamos, é uma energia. Uma energia nossa. Certo. Exatamente. Ok, tá legal. Sobre o qual ele age. Da mesma forma que eles transportam, você pode deixar a chave aqui, daqui a pouquinho a sua chave, você procura a chave e não acha. E normalmente a gente se irrita, ou está estressado, porque a gente vive estressado, né? Sim. Muita correria. Cadê a chave? Eu deixei aqui, eu não acho a chave, onde é que está? Será que eu perdi minha chave? Melhor é parar e sentar e dizer assim: meu irmão, me mostra a minha chave. Que aí ele tira, ele cobriu a chave com o fluido, manipulou e cobriu na superfície onde ela estava. E a gente vai ver a chave onde a gente já tinha deixado.
Eles pregam essas peças na gente. Nem são espíritos maus, são brincalhões muitas vezes, desocupados. Assim como tem homens desocupados que gostam de pregar peças, tem os espíritos desocupados que gostam de pregar as mesmas peças. Eles nada mais são do que os homens que desencarnaram, nem santos nem diabos. E eu vou continuar nessa mesma vibe aí, ó. Eu já escutei narrativas em que de repente começam a peça está toda fechada, hermeticamente fechada, como está aqui nesse estúdio hoje, que é um estúdio hermeticamente fechado, não tem nenhuma janela para a rua, e começam a surgir pedras dentro de casa. Como é que isso acontece? O mecanismo é o mesmo. O que vai acontecer? O espírito, ele não tem a presença barrada pela parede. Os espíritos não. Eles têm uma certa condição, eles entram. Porque o perispírito é penetrante e penetrável. A gente não pode entrar muito em perispírito, que é outro assunto, sim, né? Sim. Mas assim, penetrante e penetrável. Ele pode penetrar aqui sim, mesmo que esteja tudo hermeticamente fechado. A pedra, ele traz lá de fora envolvida nele. Ele pegou o fluido de alguém, misturou com o dele e envolveu naquela substância. Está no livro dos Médiuns, capítulo 5º. Item 94, se não me falha a memória. Então ele digamos assim... É um fenômeno de transporte. Ele transporta, falando no português bem claro, ele bota no bolso lá dele. Exatamente. No bolso dele e entra na peça e a pedra, aparece pedra. Perfeito. Okay. Não são todos que têm a condição de fazer isso. Senão a vida da gente seria uma loucura. Mas isso é muito mais comum do que se pensa. Isso só acontece, a gente tem que partir do princípio sempre, de que só acontece quando Deus permite. Sim. Que a espiritualidade superior, seus prepostos divinos, só permitam que aconteça algo desse tipo quando a gente precisa passar por determinadas situações para aprendizado, para resgate ou para estudo. Então, nada é por acaso. Se o acaso existisse, seria alguém muito sábio e previdente, diz Allan Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, né? Então, pode sim, da mesma forma que eles desintegram substâncias. Eles podem desintegrar substâncias de uma flor lá fora e reintegrá-las aqui dentro, no estúdio. E a gente vai achar uma forma. Quem é que trouxe a flor para cá? Ninguém trouxe. Trouxe sim, alguém trouxe, ela não viria sozinha. Chico, como é que as pessoas que têm interesse nesse assunto podem se conhecer mais a respeito desse assunto? Fazendo o quê? Antes disso, antes de tu responder, só para te avisar que a produção está nos dizendo que faltam 2 minutos para a gente encerrar o primeiro bloco. Então tu tem 2 minutos para explicar isso aí. Ok. Em primeiro lugar, procurar uma fonte segura, infalível, que é o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Procura um centro espírita para estudar a mediunidade. Mediunidade não é coisa séria, mediunidade é coisa grave. É gravíssimo, não mata, não deixa louco, não é doença, não é nada, é algo natural, mas é algo que se tem que cuidar, tem que tratar com todo o cuidado do mundo, tanto quanto se cuida da própria vida. Responsabilidade. Responsabilidade acima de qualquer coisa. Então, procura um centro espírita, se não gostar, não precisa se tornar espírita, mas vai conhecer, pode ser de qualquer outra religião, centro espírita é patrimônio da humanidade, acredito que qualquer instituição religiosa seja qual for a denominação. Vai no centro espírita, compra o Livro dos Médiuns, busca informação com quem sabe. Porque o achismo é um grande problema. As pessoas acham que sabem. Não, só sabe quem estuda Allan Kardec. Não existe outra forma de conhecer mediunidade em profundidade sem estudar Allan Kardec. Perfeito. Mas, Chico, te prepara porque nós vamos continuar nessa vibe aí, nesse assunto no segundo bloco. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. A gente vai, mas volta em seguidinha, não saia daí. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais Pamper S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje nós estamos conversando com um amigo que veio lá de Caçapava, muito gentilmente atendeu o meu convite para participar do programa, que é o meu amigo Chico Lopes. O Chico, para quem não sabe, lá em Caçapava, ele é radialista. Em Lavras, radialista em Lavras. Radialista funcionário público em Lavras. Perdão, é radialista em Lavras. E o nome do programa, Chico, é? Alma de Galpão. Alma de Gaúcho, é isso? De Galpão. De Galpão, perdão. De vez em quando eu assisto no Facebook o programa do Chico. Chico, o nosso assunto de hoje é o que envolve, digamos, o que está por trás da mediunidade. E tu já falou sobre pedras que são atiradas, objetos que pegam fogo, coisas que se arrastam dentro de casa. Agora, e na psicografia? O que acontece por trás daquilo que a gente vê, que a gente percebe? A psicografia é um fenômeno mediúnico, né? Antes para o público, o que é a psicografia? A psicografia é a escrita mediúnica. Ou seja, tem médium que fala, tem médium que escreve, tem médium que pinta, tem médium que desenha, assim por diante, né? Então a psicografia é a comunicação escrita que se recebe. Né? É um fenômeno puramente mediúnico. Uma coisa que desperta a curiosidade das pessoas é como é que se dá a psicografia. Então o médium não sai do corpo, o espírito do médium não sai do corpo para que o espírito comunicante entre. E nem pode estarem os dois ao mesmo tempo. A ciência comprova que, é uma lei da física, né? É impossível dois corpos ocuparem o mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo. Então, desde que no mesmo universo. Desde que no mesmo universo, exatamente. Como é o nosso caso. Tu e eu aqui estamos no mesmo universo. Perfeito. Ok. Então, eu não vou sair do corpo para que o espírito tome do meu corpo, da minha mente, do meu braço e escreva com a minha mão. Não. Ele vai estar imantado a mim perispiritualmente. Ou seja, meu perispírito, meu corpo fluídico, a minha caixinha preta, vai estar vinculado ao dele. E ele vai me passar os sentimentos, as emoções, o que ele estiver vivendo, seus desejos. Se ele estiver chorando, o médium vai ter vontade de chorar e vai escrever aquela tristeza que ele está recebendo. Se ele estiver alegre, o médium vai receber aquela sensação de alegria. Se ele estiver triste, e assim sucessivamente. Vai passar para o médium o seu sentimento via perispírito, mente a mente, e o médium vai colocar no papel. Poderá se dar que um médium que tenha uma superprodução fluídica, por exemplo, segundo explica Allan Kardec no livro dos médiuns, ele escreve muito rápido. O médium intuitivo, ele pega toda a ideia dele com muita rapidez e escreve, bota no papel, a letra fica quase ininteligível. Seria o caso do Chico Xavier? Eu não sei se seria o caso do Chico Xavier, sinceramente eu não sei. Que o maior médium de que se tem notícia é a mediunidade santificada, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. O Brasil teve grandes médiuns, né? Chico Xavier, o maior de todos, Divaldo Franco, Dona Ivone Pereira, a Zilda Gama e outros tantos que a gente esquece, não lembro. Então, o espírito não sai do corpo, aliás, o médium não sai do corpo para que o espírito se apodere dele e escreva, não. Ele recebe o sentimento e passa para o papel. Numa ocasião, o Divaldo explicou que no fenômeno de materialização que ele assistiu, se materializou na frente dele uma mulher, que eu não vou saber quem é,
E o Chico, o Divaldo, perguntou se ele podia tocar no tecido da mulher já materializada, e ela respondeu que sim. E se ele podia tirar um pedaço, o Divaldo contando, e ela disse que respondeu que sim. E ele cortou um pedaço do tecido e ele tem até hoje esse tecido, bem como uma flor que ela deu para ele. E aí que entra a minha pergunta. Como é que acontece esse fenômeno de materialização? E já te engancho uma outra pergunta em cima dessa aí. Ectoplasma. Ectoplasma é a matéria, o fluido que permite a materialização. É o fluido que permite a materialização. Exatamente. Sem o ectoplasma não se daria materialização. A densidade, ou não, maior ou menor, vai depender de quem doa e de quem se materializa. Tudo de acordo com a necessidade. Nesse caso que o Divaldo contou para você, certamente era algo que precisava ficar na posteridade. Os espíritos que se materializam são espíritos nobres. E eles não se materializam só por passatempo. Eles normalmente querem deixar um ensinamento muito profundo. Foi o que aconteceu com o Divaldo e o que acontece em todos os casos. O ectoplasma é aquela energia vital gerada pelo organismo físico, que permite, com maior ou menor densidade, a materialização. Mas a palavra densidade até merece ser revista nesse caso. Allan Kardec diz que a palavra densidade pode ser usada neste caso em função da pobreza do vocabulário terreno, mas que na realidade é uma disposição especial. Ele diz isso no livro dos Médiuns e depois vai dizer novamente no capítulo 14 da Gênese, quando trata dos fluidos. E agora vamos fazer um paralelo com a psicografia, vamos falar em psicofonia. O que é psicofonia? É quando o médium fala. Exatamente. O que o espírito transmite. Mas de que forma que o espírito transmite para o médium psicofônico, como se diz normalmente? O mecanismo é o mesmo, só que um fala e o outro escreve. O espírito entra no campo perispiritual do médium. E aí o médium, em vez de escrever aquela mensagem triste ou aquela mensagem, ele fala. O mecanismo é o mesmo, só que um escreve e o outro fala. Chico, hoje todo o centro espírita que se preza tem grupos de estudo. Né? Tu aconselharia essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que gerou interesse nelas em descobrir mais coisas a respeito da mediunidade, desses fenômenos que acontecem que muitas vezes ninguém sabe explicar como, a procurar um centro espírita antes de ler o Livro dos Médiuns ou ler o Livro dos Médiuns e depois procurar um centro espírita que tenha grupo de estudo, para entrar, para entender como é que isso tudo acontece? A princípio, o centro espírita que não tem grupos de estudo já se questiona esse centro espírita. Não é porque nós somos espíritas que todo centro espírita está correto. Não, existem equívocos. Então, um bom centro espírita começa por um bom grupo de estudos das obras de Allan Kardec. Caso contrário, em espiritismo não se faz nada sem estudar muito. Sem estudar muito. Com relação às pessoas começarem, eu penso assim, temos que começar pelo começo. Começa-se pelo Livro dos Espíritos. Porque o livro dos Espíritos tem todas as outras obras. Tem na primeira parte a Gênese, tem na segunda parte do Mundo Espírita, o Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais do Evangelho, na quarta parte o céu e o inferno. Então, o Livro dos Espíritos tem toda a doutrina espírita. Depois, sim, entra para o Livro dos Médiuns. Em primeiro lugar, Jader, ninguém tem que ter pressa nesse sentido. Nós temos a eternidade, nós somos imortais. Eu não sei não sabemos quando é que vai terminar essa encarnação, pode ser daqui a um pouquinho, mas nós somos imortais. Então não tenhamos pressa. Estudar é vital para qualquer trabalhador espírita. Ele nunca será um bom trabalhador se ele não for um bom estudante. E não, aqui não é nem dizer assim, como é que eu vou dizer assim, está sendo radical. Não é radicalismo. É que o espiritismo é muito mais do que séria coisa grave, é a ciência do universo. Allan Kardec fala lá na introdução do Livro dos Espíritos. É a ciência do universo.
E antes disso ele vai dizer que o que explica a seriedade de um estudo, o que demonstra a seriedade do estudo, é a continuidade que se lhe dá. Então veja bem, um bom centro espírita começa por um bom grupo de estudo. As pessoas devem começar despreocupadamente. Agora, se estão vivendo situações difíceis, e é normal isso, procura a direção da casa. Procura o departamento espiritual da casa espírita, busca orientação, busca tratamento, se for o caso. Sempre que surge essa oportunidade, e agora vai surgir, eu sempre pergunto a respeito que todo centro espírita também, não todos absolutamente, mas grande parte hoje já tem o atendimento fraterno, né, Chico? Que muitas vezes as pessoas estão passando por problemas que elas não sabem o porquê, não entendem, exatamente por não conhecer a doutrina espírita. Então, tu aconselha as pessoas a procurarem um centro, mais exatamente o atendimento fraterno. Será que não é dali a vertente para ela saber se ela deve ir por este lado ou por aquele? Exatamente, você disse tudo. Muitas vezes, a grande maioria dos problemas é só por falta de esclarecimento. Esclarece, acalma, cessa, nem precisa ele ficar indo ao centro espírita, porque tem muita gente, não, eu não vou lá porque a minha religião, isso não tem problema nenhum. O espiritismo não faz proselitismo. A intenção do espiritismo é servir, amar e servir, é viver o Cristo. Então, as pessoas vão no centro espírita, elas buscam o esclarecimento e muitas vezes resolvem seus problemas, as suas dores e acabou o problema. Mas na realidade a questão é ir buscar a orientação do centro espírita. Depois, se quiser voltar e seguir estudando, melhor. Se quiser comprar obra e levar para estudar em casa, ótimo, não tem problema. Se quiser, pede emprestado no centro espírita também para não comprar, porque o centro espírita deve ter um banco de livros para empréstimo, né? Tem pessoas que não podem comprar, ou muitas vezes não querem comprar, empresta-se. Certo. Chico, o nosso tempo, ele passa rápido, muito rápido. Não sei se tu percebeu isso. Muito. Mas... principalmente quando está se tratando de algo sério e bom. Exatamente, exatamente. E eu tenho certeza que o público deve ter gostado dessas explicações que tu deu a respeito de coisas que normalmente não se fala, né? A não ser num grupo de estudo dentro de uma casa espírita. Chico, antes de eu encerrar o programa, eu te dou 15 segundos, 17, 18, 20 segundos, pronto. Não se fala mais nisso, para te dizer o que tu desejar. Olha, eu desejo que as pessoas sejam muito felizes e que busquem esclarecimento, que não fiquem se torturando muitas vezes pelo constrangimento de um centro espírita, por isso, por aquilo. Procura o Jader, procura informação. A informação resolve as dores. Exatamente. Isso. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de trabalho. Quem agradece, logicamente, que somos nós do programa Palavra Espírita. Muito obrigado pela tua presença, pelos teus esclarecimentos e pela tua amizade, né? Muito obrigado por tudo isso. E dizendo isso, estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pamper S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.